Bom dia, tudo bom? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bem, na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre filmes radiográficos, né? Hoje nós vamos falar sobre imagem latente. Vamos dar sequência com a nossa câmera escura com imagem latente. Formação da imagem latente. O que é uma imagem latente? O que é imagem latente? A imagem latente é aquela imagem que se forma entre o ecrã e o filme. Se lembra quando eu falei com vocês que é radiografado o paciente, a radiação chega ao chassi, dentro do chassi eu tenho um ecrã, eu tenho o filme, entre o ecrã e o filme a radiação ela vai sensibilizar o ecrã vai acender e vai marcar a película com uma imagem latente. Essa imagem latente ela só vai ser revelada dentro da câmara escura, fixada dentro da câmara escura. Então vamos lá, formação da imagem latente, vamos lá. A imagem latente é a interação da radiação eletromagnética com os cristais, provocando uma mudança física nos aletos com um grau variável de densidade, denominada imagem latente. O cuidado na manipulação, importante lembrar que a imagem já está formada, não perde a sua, não pode ser visualizada. A visualização somente será possível após o processamento químico do filme, né? Então, aqui tá, vamos lá. Sequência de interação do fóton com material de haletos de prata. Olha lá. Ali está o A, né? O A é o fóton atingindo. O fóton atinge o microcristal. Microcristal são os que estão dentro da película, né? B, o elétron extra do haleto, Br ou I, é liberado. Aí tá lá. O haleto saiu, atingiu os cristais, o haleto saiu em direção lá. Vamos mais uma partezinha aqui. Vamos lá. O brometo de iodo, o bromo e o iodo saem do microcristal, enquanto os elétrons livres se dirigem para a impureza, né? Os elétrons criam uma região negativa que atrai os íons positivos de prata. Aqui é toda a sequência, tá? Vocês estão vendo aí a sequência que vai condizer com a interação da radiação junto ao filme. Vamos lá, mais a sequência. Olha lá. Os íons de prata positivo, né, incorporam os elétrons livres e se tornam prata estável. Quanto maior for a concentração de prata estável, maior será a degradação do microcristal. Tá vendo aqui, ó? Quanto maior, nessa imagem vocês estão vendo, ela tá pequena, né? Quanto maior ela vai se degradando mais no cristal. Se a radiação for diretamente no cristal de prata, ele vai comer essa parte do cristal de prata, vai degradar o cristal de prata. E isso vai enegrecendo o filme. Se tiver uma proteção de algum objeto com densidade, ele vai proteger a película, ou seja, não vai chegar radiação aos cristais de prata. Vamos lá. Estes elétrons, em grande concentração, irão atrair os átomos de prata instáveis para o ponto sensível, a ligação dos Z dos elétrons com os cristais de prata, formará um átomo de prata estável no interior dos cristais. A grande concentração destes átomos é a responsável pela formação da imagem latente. Tá vendo aqui, ó? Isso é uma imagem latente, onde vai proteger a imagem. Olha lá. Detalhe dos grãos
de prata presentes no filme radiográfico. Ó. A. Processo antigo, grãos menores, assimétricos e mal distribuídos. B. Processo moderno, grãos maiores, mais simétricos e uniformes espalhadas, né? Aí vamos lá agora, ó. Importante. Todos os filmes têm na caixa a data de fabricação e a partir do qual começarão a perder as suas propriedades. Deve-se utilizar primeiro os filmes com menos prazo de validade. A validade está em torno de 1 ano. Então, galera, além da gente ter o máximo de cuidado, nós temos que ter cuidado também com o tempo de validade, com o período de validade. Se eu tenho um estoque de caixas de filme lá com validades, vamos botar assim, um exemplo agora. Eu tenho uma caixa com validade até junho de 2020, uma caixa com validade até maio de 2020, uma caixa com validade até novembro de 2020. Eu vou ter que utilizar a caixa e os filmes com validade mais próxima de vencer. Ou seja, eu vou ter que utilizar a caixa que está com vencimento em maio. Porque conforme vai passando, o filme ele vai perdendo a sua propriedade, né? Na aula passada nós vimos as propriedades dos filmes, o que é o composto do filme, um históricozinho básico dele. E aqui a gente está vendo como é que o ecrã trabalha, a imagem latente trabalha com os ecrãs e o filme. Então a gente tem que trabalhar sempre com filmes dentro da validade. Miguel, mas se o filme perder a validade, não tiver dentro da validade, o que eu faço? Se você utilizou o filme dentro da validade, ele vai te dar algum problema na hora de revelação. Ou ele não vai conseguir fixar esse filme, essa imagem no filme, ou ele vai dar outros tipos de problemas que a gente vai ver mais à frente, tá? Vamos lá. Os filmes devem ser guardados em lugar seco e fresco, e sempre na posição vertical, uma caixa ao lado da outra. Galera, como é que se deve... não vou poder dar esse exemplo aqui, porque muitas pessoas não conhecem. O bolachão. O bolachão sempre foi guardado em pé. Aqueles discos antigos de vinil era sempre guardado em pé. Porque se você colocar ele deitado, na horizontal, o peso do próprio filme pode fazer com que a película ela sofra distorções. Então ela tem sempre que estar guardada em pé, uma caixa do lado da outra. Tá ok? Isso é notório, tem que sempre ser uma do lado da outra. Não podem ser expostos à luz ou ficar em lugar onde possa chegar qualquer quantidade de radiação ionizante. Ou seja, a câmera escura ela tem sempre que estar blindada. Ela tem sempre que ter uma proteção contra raios ionizantes. A luz normal, que seria a luz de segurança, o filme pode ficar exposto no máximo, não completamente exposto, mas pode ter efeito da luz no máximo 15 segundos. No máximo 15 segundos ou um pouco mais, mas nunca deixar exposto direto à radiação ionizante ou à luz visível, tá? Os filmes só poderão ser manuseados sobre iluminação de segurança, né? Virgens ou irradiados. Somente virgem não é irradiado. Miguel, mas a irradiação não pode velar o filme. Os filmes irradiados podem ser abertos sobre a luz de segurança? Pode, porque você vai tirar esses filmes sobre a luz de segurança para você poder ter a noção ali, né? Para poder botar ou na colgadura ou passar pela processadora automática. Então você tem que saber o que você está fazendo, de como você vai pegar essa película.
Mas é no máximo 20 segundos, tá? No máximo 20 segundos. Eu dei 15, mas pode botar no máximo 20 segundos, né? Irradiados. Esta manipulação tem que ser cuidadosa para evitar arranhões e manchas produzidas por suor e eletricidade estática. Com as mãos limpas e secas, pegando-as nas extremidades, cantos vértices, para não se deixar marcas e impressões digitais. Então isso tem sempre que se tomar cuidado. Isso a gente está vendo sempre desde o início das nossas aulas, né? Que o cuidado com a manutenção do filme tem que ser o extremo. Então vamos lá. Excesso de temperatura ou alto nível de umidade também danificam o filme, fazendo com que a emulsão amoleça e fique pegajosa, grudando o filme no outro. Galera, muitas das vezes quando você vai manusear o filme, tirá-lo da caixa, é uma película do lado da outra. Então você tem que ter uma temperatura controlada e a umidade controlada. A temperatura é sempre mais ou menos 20 a 25 graus. A gente já viu isso, a gente está vendo isso desde o começo. De 20 a 25 graus e baixa umidade. Por quê? No momento que você vai tirar o filme a película, de dentro da caixa, se tiver uma temperatura alta ou uma alta umidade, os filmes vão se grudar um ao outro. Então você acaba perdendo, além de uma película, você perde 2, 3 películas. Então tem que se tomar muito cuidado, tá? Os filmes somente podem ser transportados dentro de suas caixas originais ou dentro do chassi. Nós vamos ver o que é chassi, né? Chassi é o suporte do filme para se poder fazer a imagem, né? Mais à frente a gente vai ver esses magazines, essas caixinhas com que a gente pode estar tomando cuidado, né? Vamos lá. A colocação do chassi deve ser cuidadosa, sem atritar com os ecrãs. Ou seja, nunca o ecrã pode ficar atritado com o filme. Por quê? Senão cria eletricidade estática. Esse atrito se cria eletricidade estática. Miguel, o que é eletricidade estática? Alguns dos senhores ou senhoras já se deparou que quando você faz determinado movimento, que chega e encosta uma parte do seu corpo em determinado ponto metálico, uma televisão, uma caixinha metálica, você sofre uma descarga elétrica, né? Se você pegar seus pés e atritar ele no chão, num carpete, você cria uma eletricidade estática no seu corpo e ela descarrega em qualquer ponto metálico. Então você tem que se tomar muito cuidado. Você penteia o cabelo, passa o pente muito no cabelo, você vê aquelas descargas elétricas na pele. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, né? Vamos lá. Aqui, ó. Eletricidade estática é a corrente elétrica que se forma quando o filme sofre algum impacto, queda ou mesmo estando parado. É mais comum nos ambientes secos. Nessas condições podem ocorrer descargas com produção de luz ultravioleta e azul, impressionando as películas e deixando marcas indesejáveis nas superfícies dos filmes, né? Isso ocorre muito. Se você tem um atrito e ela deixa essa marca na película, você não consegue ver porque ela está virgem ainda ali. Ou ela foi sensibilizada. No momento que você vai revelar essa película,
você pode ter alguma marca indesejada no exame, ou se você fez no filme virgem, que vai sensibilizar lá com o paciente, que revelou, a marca pode constar lá. Isso aí vai atrasar muito o seu exame e causar um pequeno prejuízo no bolso, né? Vamos lá. Problemas deixados no filme, ó. Véu. É definido com a densidade de um filme que emerge de fontes que não há radiação, raio-x. Para se formar a imagem, esta densidade é indesejada da emulsão, véu bruto ou véu químico, pode resultar de vários fatores, tais como calor, alta umidade, vapores químicos, formalina, ácido hidrossolúvel, hidrossulfúrico, né? Água oxigenada, amônia, etc. Luzes de segurança, raios cósmicos, radioatividade ambiental, de fundo, luzes de segurança inadequadas ou danificadas, como também as condições de revelação e prazo de validade vencido. O véu, ele sempre vai ser causado por algum tipo, ou pela revelação, tempo excessivo de revelação, tempo excessivo de fixação, água oxigenada, água para lavagem com contaminação de químicos. Então tem que se tomar o máximo cuidado. O véu, ele provoca um grande problema na imagem antes de ser revelado. Então tem que se tomar muito cuidado. O véu, ele causa tipo um véu, um escorrimento na imagem, que você só vai ver na hora de revelar. Pode causar pela eletricidade estática, pode causar pela revelação, pode ser causada por sensibilidade à luz de segurança erradas, né? Com ai meu Deus do céu, com uma luz com maior poder de brilho, né? Não é aquela desejada. E isso tudo vai ser prejudicial. Você tem que repetir o exame, você vai ter que gastar mais um filme. E tem o fog também. O fog é a densidade produzida em áreas não expostas. Miguel, o que é isso? Galera, toda imagem que vocês forem fazer, ela vai ser uma imagem fidedigna de dentro do corpo humano, por onde a radiação passou, sensibilizou o filme nas áreas protegidas e não protegidas, né? Dependendo das densidades dos objetos. Se áreas que foram protegidas por ossos, o cálcio, que não foram protegidas devido ao exame do pulmão. Então, essa região ela vai estar desenhada na película. Agora, o fog é uma imagem que vai se formar fora da imagem que você fez. É uma marcação no filme que não deveria estar ali. Entendeu? Então, isso acaba produzindo marcas em áreas não expostas. Isso vai causar o quê? Repetição do exame, né? Então vamos lá. Defeitos radiográficos. 1. O que causa defeito na hora de revelação? Filme vencido. Após o processamento, apresenta uma cor amarelo pálido e em contraste. 2. Cristais precipitados por descargas de eletricidade estática. Figuras pretas em formas de V. Vegetais, né? Árvores, capim. É como se fosse desenhar uma árvore lá, aquela parte de capim assim. Isso tudo aparece na imagem.
Pressão de unha, imagem unciforme de cor negra. O que é pressão de unha? Tem gente que quando pega pela ponta dos dedos, ela fecha que é assim, né? Tenta pegar pela parte da unha. A parte da unha, se pegar no filme, ela vai botar uma parte preta ali, enegrecida, como se fosse um risco, né? Isso deve se tomar o máximo de cuidado. Dedos úmidos de revelador, impressão digital de cor negra. Então o que acontece, galera? Se você está com o dedo, você está manuseando, fazendo a processamento manual, você pega o filme e coloca na colgadura. Pum, desceu no revelador. Subiu. No que você subiu e desceu para fazer a emulsão, né? O movimento para poder o revelador agir, muitas das vezes você pode ficar com os dedos com cutículas do revelador, do fixador, de qualquer coisa. E isso vai marcar na hora que você pega o filme para colocar na colgadura ou na processadora automática. Isso é certo. Toda vez que você for manusear o filme, retirando do chassi, constate que suas mãos estejam completamente limpas, sem nenhum tipo de sujeira ou suor. Sempre tem um paninho dentro da câmara escura que você limpar suas mãos, fazer a asepsia das mãos para poder pegar a película. Se não, filho, vai repetir o exame, né? Dedos úmidos de revelador, fixador, dedos úmidos de água ou suor, né? Água sobre o balcão ou bandeja de recepção da processadora, né? Filme mal colocado no chassi, caixa de filmes aberta na luz e chassi aberto na luz. Isso tudo são problemas que vão causar enegrecimento ou má formação da imagem, ok? Então sempre tomando vários tipos de cuidado. Agora a gente vai falar sobre o filme verde ortocromático ou monocromático, tá? Surgiram em 1973 na França e Estados Unidos. Segue as regras do filme azul, porque nós temos dois tipos de filmes, o azul e o verde. Sempre tomar cuidado, né? Para quando se usar o filme verde ou azul, usar o ecrã verde ou azul para o respectivo filme. Filme verde, ecrã verde. Filme azul, ecrã azul. Senão dá chabu. Beleza? Desculpe o trocadilho. Mas sempre notar o tipo de filme e o tipo de ecrã que você vai estar utilizando. E colocar o filme dentro do chassi corretamente, para não dar problema na hora da revelação, né? Então, vamos lá. Porém, nos tamanhos e quantidade dos halogênicos, que são menores em quantidades maiores nas proporções de 6 a 8, triângulos pequenos, em referência ao filme azul. Sua malha cristalina possui uma medida grande de 4 gramas de prata por metro quadrado. Pô, se o filme tem 6 por 8, vamos botar assim, 35 centímetros por 43. Um tamanho de filme diferenciado. Ele não tem 1 metro quadrado. Ele tem 35 centímetros por 43 centímetros. Então você vai tirar a média daquele filme quadrado ali. Então ele vai ter mais ou menos 4 gramas de prata. De prata naquela película. Então tem que se tomar muito cuidado. Sempre baseado na sequência filme azul, filme verde, ecrã verde. Isso faz com que o filme seja de alto contraste e sensibilidade. Então a quantidade de prata faz com que ele seja de alto contraste
alto contraste de sensibilidade, pois recebe ionização à luz através dos ecrãs fosforados. Os halogênios se aglomeram enérgica e rapidamente dando um alto contraste na formação da imagem. Os filmes sensíveis ao verde necessitam de ecrãs aderentes com menor absorção, feltro, né, bem acoplado ao feixe e feixe firme a fim de que fiquem bem fixos. Os mais indicados são o Kevlar importados da DuPont e o Nacional Metabronco, cuja absorção varia de 10 até 30 kV, respectivamente. Então, olha só, o filme azul ele é de alta sensibilidade, né? E o filme verde ele tem uma sensibilidade normal. Sempre lembrando, filme azul, alta sensibilidade. Filme verde, baixa sensibilidade. Né? Então vamos lá. O filme verde, por ser ortogramático, não é sensível à luz vermelha e, em consequência, veda a passagem de raios amarelos ou brancos. Né? Usa-se filtro Watering 1A vermelho, que pode ser usado em câmera escura comum para filmes convencionais tipo azul, sendo, portanto, de uso convencional. Então, esses são pequenos cuidados que se deve tomar, né? Nota: para aumentar a eficiência do filme radiográfico, este é habitualmente colocado entre dois ecrãs reforçados dispostos internamente em seu chassi. Então você pode, para tomar cuidado, botar dois tipos de ecrãs. O filme entre os dois ecrãs dentro do chassi. Então isso aumenta todo tipo de cuidado, tá ok? A base do filme radiográfico é constituída de uma película do material transparente, flexível e de grande resistência, durabilidade, o poliéster. Então todo tipo de filme é baseado em poliéster, tá? Como suporte de aderência dos cristais de brometo de prata, emprega-se uma substância coloidal, geralmente é a gelatina orgânica, de origem animal, daí a sua perecividade. Como tudo que é de origem animal tem um tempo de duração, tem um tempo de validade, e ele vem perecendo gradativamente, né? A durabilidade de um filme virgem varia de acordo com o tipo e a procedência. Porém, a maioria conserva as suas características aproximadamente por 12 meses, ou seja, a duração de um filme dura 12 meses, né? Após esse período, o material orgânico entra em processo de deterioração e não mais permite uma boa transparência, ou seja, após um ano ele começa a se deteriorar e qualquer imagem que você for tentar sensibilizar nessa película, ela não vai ficar 100%, né? Uma vez exposta à ação da luz ou qualquer energia ionizante, o período durante diminui rapidamente. Excesso de temperatura ou alto nível de umidade também pode danificar o filme. A sensibilidade do filme é determinada pela quantidade de energia que requer para atingir um determinado grau
de precipitação. Quanto menor a quantidade de energia requerida, maior será a sensibilidade do filme. Né? Continuando. Podemos, então, afirmar que a dosagem necessária para se obter uma boa precipitação é inversamente proporcional à sensibilidade do filme. Correto. Quanto maior a sensibilidade, menor a intensidade. Né? A combinação do bromo e prata, brometo de prata, assim como outros halogênios de prata, tem a grande vantagem de poder variar o tamanho do cristal residual. Durante a preparação da emulsão, o tamanho dos cristais podem ser pré-estabelecidos. As emulsões do cristal maiores necessitam menor quantidade de energia para um mesmo grau de precipitação. Então, o grau de sensibilidade do filme é diretamente proporcional ao tamanho dos cristais de sua emulsão. Beleza? Continuando aqui. São fontes que também influem na sensibilidade do filme. A espessura e a quantidade da camada de emulsão. Nos filmes radiográficos comuns, a emulsão é mais espessa, duplicada. As faces da película são emulsionadas. Então, a película comum ela pode ser emulsificada dos dois lados, de um lado e de outro. De qualquer ponto que você coloque o filme dentro do chassi, ela vai emulsificar, para não ter problema. Eu já falei isso para vocês. Como os filmes especiais, eu tenho emulsão somente de um lado, como os filmes de ressonância, tomografia, hemodinâmica, eles têm emulsão somente de um lado. E para você identificar, tem um chanfre na parte superior da película, que você faz a indicação dentro do magazine para poder colocá-las ali, ela fica presa. Então não tem problema de errar. Então vamos lá. Galera, desculpa, mas a minha vista ela anda muito ruim. Eu tô sem ir ao médico um tempão já. O médico com problema da quarentena, eu não consegui marcar consulta com eles, tá? Desculpem mais uma vez aí. Alguns filmes, a aplicação tá duplamente sensível. Tecnicamente, o filme de maior sensibilidade é chamado de filme brando, e o de menor sensibilidade de filme duro. São corretos também os termos rápido e lento, como sinônimos, respectivamente, de branco e duro. Então, os filmes que têm sensibilidade mais rápida são chamados de brando ou rápidos, e os outros que têm menos sensibilidade, demora mais, são chamados de duro ou lentos. Então, maior sensibilidade, sensibilidade mais rápida. Duros ou brando. Não, peraí. Desculpa, peraí, pessoal. Filmes brandos, maior sensibilidade, brandos e rápidos, e brandos e duros. Tá ok, galera? Continuando aqui. Passando mais na película aqui, vamos lá. Densidade radiográfica é o grau de precipitação dos cristais de brometo de prata do filme, isto é, o grau de enegrecimento. Se o filme permitir a passagem de 1/10 da luz,
incidente, a densidade fotográfica será igual a 1 passando por 100. 1/100, a densidade será igual a 2. Se passar somente 1/1000, o filme estará quase totalmente negro. Então, quanto mais menor, 1/10, estou tendo proteção na película. E conforme vai passando pelas fases, né, chegando a 1/1000, eu tenho quase o filme totalmente enegrecido. Então eu tenho o quê? Várias proteções dos órgãos dentro da película para a sensibilização do filme, né? Então aqui, ó, 1/1000, o filme estará quase totalmente negro. E a densidade será igual a 3. Se a luz incidente atravessar o filme, estará totalmente transparente. A densidade será igual a 0. Densidade igual a 0, transparência no filme. Densidade igual a 3, enegrecimento total do filme. O contraste radiográfico é a relação entre as diferentes tonalidades das cores do filme, que varia do preto, opaco, né, ao branco, transparente, né? O grau ideal de contraste obtém-se quando a imagem de várias estruturas são perfeitamente visíveis, né? Quando você faz o grau de contraste, quando você faz uma imagem, você consegue visualizar o pulmão, o contorno do pulmão, os alvéolos pulmonares, os arcos costais, a coluna, omoplata, né, a clavícula no caso. Então você consegue ver diretamente o desenho, o contorno do corpo humano na película. Isso é um contraste ideal, tá? Agora, quando você começa a ver borramento de imagem, o contraste não está tranquilo. O excesso ou falta de densidade prejudica o contraste. O excesso ou falta de densidade, né? O excesso de densidade, a imagem apareceria como? Transparente. O excesso de densidade. E a falta de densidade? O filme é completamente enegrecido. A nitidez ou definição é a quantidade da imagem radiográfica quando é constituída por pontos e linhas finas. E o filme é firmes, como se tivesse sido traçados a bico de pena. É como se fosse um bico de caneta, né? Você pega a mão firme, traça uma linha, ela fica ali permanentemente. Então, essa é a nitidez da imagem radiográfica, né? Olha lá. Detalhe radiográfico. Considerando-se dois tipos distintos de detalhes, monoestrutural e poliestrutural, o primeiro refere-se à riqueza das estruturas de uma região constituída por elementos químicos de mesmo número atômico. Tecido, osso, por exemplo, né? Se você tem uma região que tem o mesmo número atômico, o mesmo número tecidual de uma densidade, isso é um monoestrutura, porque ele está protegendo a película. Agora, no poli, ele vai dizer que ele tem vários pontos estruturais de diferentes densidades. Então, isso é chamado de poliestrutural. O segundo, quando a radiografia apresentam imagens de várias estruturas constituídas por elementos de número atômicos diferentes. Por exemplo, trama pulmonar, tecido muscular e tecido